A engenheira que vendeu o próprio apartamento para fundar 2 startups e ajudar a construir mais de 5.000 outras obras pelo Brasil afora. O Ideias que Transformam de hoje vai contar a história da empreendedora catarinense Paula Lunardelli e o que fez ela virar case de sucesso na gestão de obras e na chamada economia prateada. Vem ver. Nós estamos na Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, um lugar que pulsa empreendedorismo e inovação e que foi a sede, a casa da primeira empresa da Paula, que nos recebe aqui para essa conversa. Paula, muito obrigada por vir com a gente até aqui. Satisfação estar aqui com vocês. Paula, o que é a Prevision? A Prevision é a plataforma líder de planejamento Lean de obras, ou seja, uma plataforma que nasceu para tornar a gestão das obras mais eficiente, reduzir desperdício, otimizar recurso, que a gente sabe que é uma coisa tão importante para o nosso país. Mas, Paula, você estava em obra antes da Prevision, andava nos canteiros de obras, lidando com o orçamento, lidando com desperdício. O que te incomodava tanto lá a ponto de você pensar assim, poxa, dá para fazer, dá para criar isso de um jeito diferente? Desde a faculdade eu estudei a sustentabilidade e eu vi que um pilar muito importante para isso era eu ter o planejamento estruturado para aí sim desdobrar numa obra eficiente. E foi vivendo uma dor muito grande na pele de necessidade de redução de caixa que a gente precisou criar uma planilha que veio através de uma nova metodologia transformar a gestão das obras e nos trouxe uma precisão gigante naquele momento, né? Tinha sido a crise de 2014. Eu lembro as pessoas diziam, gente, vocês vão dar aula de paralisação de obra. E eu falei, olha, a gente era uma grande referência nesse assunto antes desse problema, por que agora eu vou me tornar mais eficiente? Como é que fazem as outras construtoras? E foi assim, entrevistando construtoras e colocando o problema da construtora no centro que a gente criou uma plataforma que hoje ajuda aí mais de 5.000 obras no país todo. Mas aí você criou a plataforma e o que te deu coragem para vender o teu apartamento, para investir nesse negócio? Eu vou dizer, até hoje eu digo que ter vivido a dor e me conectar à solução do problema do cliente foi o que fez tudo ir muito mais longe. Como eu sabia na pele o quão difícil era fazer gestão das obras e o quão importante isso era, tanto para as consultoras quanto para o impacto que aconteceria ali na frente, eu falei, esse negócio está mais do que validado, a gente vai fazer acontecer. Então, doando o meu apartamento, vendendo o meu apartamento, eu possibilitei que muitos outros apartamentos fossem entregues. E um ponto que provoca curiosidade é que antes da venda, a empresa era de um tamanho, você vendeu e investiu, ela cresceu com mais de 100 funcionários. Ela foi adquirida pela Softplan. O que você mais aprendeu nesse processo todo de venda da empresa? Muito legal. Acho que o principal aprendizado foi, de novo, a conexão dos valores e estar com as pessoas certas, né? A aquisição foi feita não para comprar um produto, e sim para agregar pessoas de um time que queria fazer a diferença no segmento e expandir isso, né? Além de sair de 100 pessoas para 3.000 pessoas numa empresa muito maior, a gente atende hoje mais de 500, 600 consultoras no país e o grupo já atendia 6.000. Então, como é que a gente avança e faz com que mais empresas sejam ajudadas? E, de verdade, essa conexão dos valores e das nossas crenças e da nossa visão foi o que fez a empresa crescer mais de 3 vezes depois da aquisição. E foi mais difícil a decisão de vender o apartamento ou de vender a empresa? Nossa, que pergunta importante! Foi a empresa porque no caso do apartamento era uma aposta e um sonho só meu. Aliás, o dia que a gente contou para o time que a gente estava vendendo a empresa foi o meu talk mais difícil da jornada. Assim, já falei para mais de 5.000 pessoas, mas falar para aqueles 100 que acreditaram no nosso sonho tocou muito no meu coração e hoje é muito legal ver que as pessoas estão todas lá, que estão crescendo, estão tendo oportunidades. Então foi sem dúvida a venda da empresa, mas a gente está muito feliz com essa decisão hoje. E um ponto importante, é possível sustentar esse crescimento e olhar para os negócios, fazê-los crescer, fazer vendas, sem perder esse senso de propósito que sempre me parece ter norteado as suas decisões? Sem dúvida. Eu vou começar falando um pouco de Prevision, porque o nosso grande valor está em colocar o cliente no centro e ter um desejo genuíno de ajudá-lo. Isso parece uma coisa que está ligada só ao propósito, mas é a essência da eficiência da empresa. Hoje, gente, o nosso NPS, né, o nível de satisfação é altíssimo, está lá próximo da excelência, porque mais do que pensar em crescer, a gente pensa em ajudar o cliente. Isso é um reflexo que a gente tem do crescimento, né?
E já emendando um pouco o assunto de propósito, é isso também que me fez criar e, na verdade, desenvolver junto da minha sócia um outro empreendimento que, de verdade, eu acredito que vai ser ainda maior, que vai impactar a longevidade e os empreendimentos servindo como moradia do público sênior. Que é a tua segunda empresa, Dom Senior Living. Exatamente. Vamos para lá? Vamos lá. Paula, a gente está aqui na frente do Dom Senior Living, que é a tua segunda empresa, o teu segundo sonho, que saiu do chão, essa obra linda aqui. Conta pra gente como foi a história com a tua avó, que foi o ponto de partida para essa obra. Legal, realmente uma satisfação muito grande estar aqui, realizando um sonho que na verdade não é só meu. Ela é uma inspiração sim da jornada com a minha avó, mas também da jornada da minha sócia com a avó dela e estudos profundos sobre a necessidade de a gente cuidar do idoso de uma forma diferente no nosso país, né? Então ela estudou muito esse mercado e a necessidade de maior atenção. E eu, vindo da construção civil, falei, olha, eu de verdade acredito que os espaços e onde essas pessoas vão viver vai determinar muito sobre a longevidade delas, né? Então é uma conexão de propósito, conexão de família e de sentir que a gente precisa valorizar as pessoas que valorizaram e cuidaram tanto das outras ao longo das suas vidas, que a gente realiza esse empreendimento que é super inovador e na verdade tem uma consistência enorme para entregar longevidade, saúde, amor e propósito para as pessoas que vão viver aqui. Mas um ponto que deixa curiosidade sobre a obra aqui do Dom é que é uma obra para idosos, pessoas com mais de 70 anos que são o público-alvo aqui, mas são idosos que não querem viver com um cuidador, que querem ter autonomia. Qual é o diferencial para que isso seja possível? Entendeu muito a mensagem, é justamente essa. A gente sabe que é uma fase difícil, quando a pessoa começa a se preocupar com os seus primeiros passos de dependência, como é que ela leva isso mais para frente, né? A saúde como um todo mudou no mundo. Antes a longevidade ela era muito mais no sentido de não ter autonomia, mas segurar e remediar, na verdade, os problemas. E a Dom vem com um passo antes. A gente tem um programa de longevidade que estrutura e faz com que a pessoa tenha mais autonomia possível e que ela consiga ter a sua privacidade, né? Eu acho que o grande diferencial aqui nós temos apartamentos individuais, então a pessoa tem a sua casa, ela escolhe o seu apartamento, faz uma locação e aí sim ela entra nos planos possíveis de contratação de serviços. O primeiro deles é basicamente um resort. As pessoas estão aqui sendo atendidas com refeição, com limpeza, com atividades, com estímulos que estão linkadas com o que é importante para elas e também com um nível de atenção. Se alguma coisa acontecer, a gente vai estar aqui para atendê-las. E a partir disso, ela vai tendo um nível delicado de atendimento. Então, o idoso já precisa de uma medicação num horário X, está começando a esquecer. Nosso time vai estar lá para prestar esse serviço. Paula, então quer dizer que vai ter uma equipe de plantão aqui para atender os moradores do residencial? Exatamente. A gente diz que a longevidade ela é composta de 2 pilares, espaços e gestão. Então, começando pela gestão, que foi a tua pergunta, nós temos sim uma equipe de saúde que está aqui para postergar todo tipo de necessidade que ela tiver e promover a autonomia, mas que também está aqui para dar um suporte se acontecer uma emergência, se precisou tomar uma medicação, se precisou fazer um acompanhamento com o médico da família, efetivamente. E além disso, os espaços estão totalmente criados para a socialização, a conexão, não só com os idosos que estão aqui, mas com a comunidade e com as suas famílias, né? Então, a gente diz que os pilares são muito bem sustentados. O espaço é feito para que eles não fiquem isolados nos seus apartamentos. A gente diz que as áreas comuns são uma extensão da casa deles, com piscina, com um spa, com sala de piano, de atividades, com o próprio restaurante, que é uma área, né, que vai envolver muito as pessoas. E além disso, o próprio bairro tem uma conexão muito forte com viver a rua, né? A gente diz que a nossa missão aqui da Dom e do Loma by Dom Senior Living, junto da Urbana e da Pedra Branca, é transformar esse espaço numa zona azul ou nas Blue Zones, que são as áreas em que as pessoas mais vivem
na Terra, né? Então essa conexão da convivência, da saúde, do cuidado, mas com a promoção da autonomia é o nosso grande propósito. E a tecnologia é uma aliada disso tudo? Sem dúvida, toda a infraestrutura, como a gente já tratou aqui, eu venho dessa área de tecnologia, minha sócia também, toda a infraestrutura é feita para captação de informações, para que a pessoa tenha a segurança, para que ela tenha dados e registros. Ela entrou no empreendimento, ela recebe um Apple Watch para fazer acompanhamento também das suas informações. Vai ser pelo relógio de pulso Pelo dela. relógio, a gente tem botões de emergência, a gente tem captação de ondas de calor e de imagens que são importantes também. Então toda a infraestrutura de iluminação, todos os cuidados e até os registros nas áreas comuns e áreas internas do apartamento são feitas para que a pessoa se sinta segura sem se sentir invadida, mas que a gente tem uma base de dados super importante, tanto para a longevidade quanto para a segurança dela. Paula, como é que você vê o futuro desse mercado no Brasil, do mercado da longevidade? Legal, isso tem esquentado muito. A Dom, na verdade, nasceu há 10 anos com uma ideia que foi se formatando, né? Levou um bom tempo para se estruturar, porque o modelo de negócio era muito novo no Brasil. E eu lembro que naquela época as pessoas diziam, mas como assim? O que é? É um hotel para idoso? Como é que funciona? E hoje, na verdade, passou a ser um movimento que já está sendo consolidado por outras empresas que vêm de fora e outras empresas aqui do Brasil também. Mas a Dom vem com o propósito de ser a melhor gestora de senior livings, porque a gente realmente acredita que a qualidade faz toda a diferença nesse segmento, né? E eu acho que vale a pena trazer, falamos um pouquinho da tecnologia há pouco, que a tecnologia ela é uma infraestrutura importante, mas também ela é uma forma de conectar o idoso com o mundo lá fora, especialmente com a família. A gente sabe que o nosso dia a dia hoje está na palma da mão, então o nosso propósito também é promover, através de um aplicativo próprio, essa conexão do idoso com o mundo. Paula, para fechar brevemente, você navega por uma área majoritariamente masculina. Que mensagem que você deixaria para mulheres que ainda não se enxergam, não se percebem nesses espaços? Eu vou dizer, eu já passei sim por dificuldades por ser mulher, mas eu tenho certeza que eu tenho muito mais sucesso hoje por ser mulher e ter a sensibilidade que eu tenho. E mais do que a sensibilidade, o propósito. Eu acho que o que as mulheres têm de diferente, a gente faz muito bem o que a gente acredita muito e o que está no nosso coração. E eu acredito muito que essa conexão de propósito, fazer com o coração, faz a gente ir muito mais longe, né? Então, eu queria deixar aqui uma lição, né, ou uma mensagem de que a gente não precisa ser igual aos homens. Eu acho que a gente pode ser a gente mesma e valorizando o que a gente tem de melhor, os nossos negócios vão expandir e vão gerar muito mais impacto do que a gente imagina. Paula, muito obrigada. Eu tenho certeza que a construção civil e o mercado da longevidade não vão ser mais os mesmos no país depois da tua passagem por eles. Muito obrigada por nos receber. Que satisfação, obrigada e vamos fazer a diferença. Com certeza, as ideias da Paula só transformam porque foram transformadas em ação. Quem sabe é a sua ideia que pode aparecer por aqui em breve. A gente se fala na próxima edição.